um ponto assim central, que é justamente a ansiedade. Na verdade, Laís, porque Sim. assim, a ansiedade, ela tem tomado uma proporção assim imensa a nível nacional. Todos nós temos um amigo, quando não somos nós, que tem passado por questões ligadas à ansiedade. Aquela ansiedade que reflete no nosso lado físico, por exemplo, Sim. né? É possível. Ou então aquela ansiedade que, de repente, nos confunde um pouquinho, né? A gente sente aquele frio na barriga e já pensa, de repente, pô, cara, tô muito ansioso, tô tendo uma crise, tô tendo, de repente, um transtorno. Enfim, é difícil até pra gente, né, se diagnosticar, digamos. Porque, de fato, é um tema que carece de um pouquinho mais de sensibilidade, né? Um pouquinho mais de técnica para conseguir aprender e entender, né, o que é ansiedade. E aí que fica a pergunta, Laís, o que de fato é ansiedade, cara? Como a gente faz para saber se a gente está tendo uma crise, se estamos de fato ansiosos ou se é só, de repente, a gente está fora da nossa zona de conforto, por exemplo? Como é que é isso, cara? Sim. Bom, primeiro de tudo, acho que para responder a sua pergunta, eu vou te falar uma coisa que sempre eu recebo como demanda na clínica. Laís, eu quero me livrar da minha ansiedade. Sempre. É muito comum que as pessoas cheguem no consultório e falem, eu quero me livrar da minha ansiedade. É muito comum. E a primeira coisa que eu falo, eu falei, entendi. Então, por qual caminho você quer? Você quer a morte? Você quer virar um robô? Qual deles? Assim, a gente só tem esses dois caminhos, né? Porque a ansiedade, no fim das contas, é um sentimento, né? Um sentimento da emoção medo. Pô, mas medo, às vezes não é medo, é ansiedade. É um tipo de medo específico. Faz parte da gente, da Faz nossa parte da natureza humana, não é gente. isso? As nossas emoções, elas são instintivas. Então, é igual a gente colocar a mão num ferro quente e tirar rápido para não queimar a mão. Você não pensou, você respondeu por instinto, depois você se ligou que, estava quente. As nossas emoções são iguais, elas funcionam de forma instintiva. E, exatamente igual o estímulo de tirar a mão, tem a função protetiva. Então, ela tem a função de ajudar a gente a se proteger da nossa, enfim, o medo, por exemplo, é se proteger de potenciais ameaças. Então, se eu vejo que existe uma ameaça, o meu corpo vai me falar, ameaça, 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 se prepare. E aí imagina, por exemplo, que se você tem um leão na sua frente, grandão, rugindo com o bocão assim, pra cima de você. Você já teve a experiência de estar Não perto de um rugindo, leão, mas não... já tive. Mas imagina que ele estivesse lá e ele do nada vira. O que você vai ficar? Você vai ficar muito feliz e muito grato se o seu corpo te preparar para de duas uma, fugir ou lutar. Se você perceber que o leão é grande, não dá conta, meteu o pé, sair correndo. Não, é um leãozinho, acho que eu caio no braço e eu venço. Lutar, tu vai ficar muito feliz. Então, o teu corpo ele vai te preparar justamente para lutar ou para fugir. Então, teus músculos vão ficar mais enrijecidos. Então, é muito comum, né? Tensão muscular. Tua boca provavelmente né? Tu vai ficar com a boca um pouquinho mais seca. Não vai ter nenhuma vontade de comer, por exemplo. Você não vai ter apetite, né? Com medo extremo, tá? De apetite, vontade de fazer sexo, por exemplo. São dois sistemas, né? Simpático e parasimpático. O teu sistema parasimpático, que é o sistema de ficar mais relaxado, sistema relaxadão lá, tô curtindo, tô fazendo as coisas, ele vai estar completamente desativado e o teu sistema simpático super ativado, mandando oxigênio para os seus músculos começarem a se preparar para lutar ou fugir. Sua visão periférica, ela vai ficar um pouquinho mais embaçada para sua visão, né, focar na tua ameaça, tá? Cara, existe uma série de mudanças fisiológicas que o seu corpo vai fazer para te preparar para isso. Só que existe uma pegadinha nisso. A minha mente ela não consegue saber se é um leão que está na minha frente ou se é o meu chefe que me chamou para uma reunião urgente e eu acho que eu vou ser mandada embora. Uau. Ela não consegue perceber se a ameaça é real ou se a ameaça é uma conclusão da minha cabeça, por exemplo. Ou é uma ameaça, que existe até a possibilidade, mas que não é real ainda. E ela me prepara exatamente igual, da mesma forma. Tá claro que existem níveis e intensidades diferentes dessa ansiedade, e isso também vai diretamente ao encontro da nossa habilidade de lidar com ela. Então, quanto mais intensa, menor a minha habilidade de lidar com ela, menor a minha capacidade. Isso porque o meu cérebro ele tem uma quantidade de energia limitada, e se ele demanda muita energia para me acalmar, vai ser, ele está totalmente focado naquilo. Vai ser mais difícil, realmente, ele fazer qualquer outra coisa. Então, eu perco um pouco as minhas habilidades. Mas, no fim das contas, meu corpo está ali preparado para lidar com aquela ameaça. Ou seja,
Ansiedade é algo inerente a todo cidadão. Todo. Ou seja, eu posso sentir ansiedade todos os dias. Todos tudo os mais, dias. Porque é uma espécie de reação. E né? ela é boa. Uhum. Essa talvez seja a pegadinha que as pessoas mais caem, de acreditar que o problema é a ansiedade. Ah, o problema é minha ansiedade. O problema é a ansiedade. Não, cara pálida. O problema é você não conseguir conversar com essa ansiedade. Uau. É você não conseguir entender o que ela tá te dizendo. É você não conseguir entender se existe de fato uma ameaça, Uhum. né? Porque existe uma coisa dentro da TCC Beckiana, por exemplo, que ela fala o seguinte, as distorções cognitivas, né? Quando eu leio o meu cenário de uma forma distorcida, né? Então, por exemplo, o exemplo do chefe que me chamou para uma reunião, né? Cara, olha só, a reunião na minha sala urgente, meia hora. Aí eu começo, cara, o que eu fiz de errado? Uhum. Começa a cabeça. Você já leva pro lado negativo, né? É, Você não que eu pensa fiz de numa errado? promoção, por exemplo. Não, Você já de pensa... jeito nenhum. Tu vai Aham. pensar. E assim, e até faz sentido, né? Uma reunião urgente, eu já pensaria, ok, ih, deu ruim. Aham. Ok, justo, deu ruim. Tô me preparando para aquela ameaça. Olha que coisa boa. Por quê? Eu olho para todo o meu histórico e falo, cara, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Opa, não. Eu chequei, eu fiz tudo certo, tá tudo certinho. Ok. Me preparei. Uhum. Olha que coisa boa. Sem ansiedade, eu não me preparo para reunião. Ele vai falar reunião urgente, eu vou ficar lá assim, ó. Tô nem aí pra nada, entendeu? Você tocou num ponto